Nós cremos que todas as grandes vitórias, ou as principais, boa parte delas não foram entregues de cara. Sempre teve aquele gostinho de, parecia que nada iria acontecer. Mas de repente veio o Senhor e mudou absolutamente tudo. Mesmo que você chegue no dia 51, mesmo que você chegue no penúltimo dia, e ainda não tiver acontecido absolutamente nada, creia, acredite, que em um único dia, o Senhor pode fazer aquilo que Ele levaria anos, meses, semanas, aquilo que seria necessário um tempo muito longo, em um único dia, o Senhor pode mudar absolutamente tudo. Só que quando nós falamos de vitórias, o que todos nós buscamos? Aquelas vitórias que nós conseguimos enxergar. E quais são as vitórias que nós conseguimos enxergar e tocar? Casas, carros, determinados bens materiais. Muitos acabam buscando, ou melhor, todos nós buscamos isso, só que a verdadeira vitória acontece aqui dentro. Quando nós falamos, por exemplo, de uma faculdade, quem aqui já fez faculdade ou conhece alguém que está fazendo uma faculdade? O que acontece com a pessoa quando ela não consegue passar naquela determinada matéria? DP. Ela começa a carregar no semestre seguinte aquela matéria que ela não conseguiu passar. Se ela não passa no semestre seguinte, ela continua carregando essa matéria até o momento que ela consiga passar, que ela consiga tirar a nota necessária. O que muitos têm grande dificuldade em compreender, que lições, pode anotar, lições serão repetidas até que elas sejam aprendidas. O que nós vivemos, ou melhor, quem nós somos hoje e aquilo que nós fazemos, nos trouxe os resultados que nós estamos tendo hoje. Se nós queremos viver resultados diferentes, é necessário que haja uma transformação. E quando nós falamos de uma vitória, de uma transformação interna, a partir do momento que você, mesmo que você termine o propósito sem receber absolutamente nada, se você terminar esse propósito não sendo a mesma pessoa, pode ter certeza que a sua vida não será mais a mesma, do término do propósito em diante. Muitos acabam tendo fé em tudo, só não têm fé na própria fé. Muitos acabam confiando demais em tudo, depositando as suas fichas, as suas esperanças em absolutamente tudo. Acabam não confiando muitas vezes na própria fé. E qual que é o problema disso? Sem fé é impossível agradar a Deus. O seu problema, os nossos problemas, repita comigo, os meus problemas não são um problema para Deus, mas a nossa falta de fé, sim. Nós precisamos colocar a nossa vida em movimento, nós precisamos caminhar. Caminhar o quê? Em ritmo de crescimento, em ritmo de mudança. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, amanhã eu tenho que ser uma pessoa muito melhor do que eu fui hoje, e assim por diante. E tudo isso só vai acontecer a partir das nossas entregas. Falando de entrega, vamos em um contraponto. Repita comigo, procrastinação. Procrastinação é um dos maiores e principais inimigos na vida de um homem e de uma mulher que querem viver coisas grandiosas. Quando nós falamos de procrastinação espiritual, nós estamos falando de deixar para o futuro aquilo que nós deveríamos estar vivendo agora. Então, se você sabe que você precisa ter algum tipo de posicionamento, se você sabe que existe alguma matéria que você está reprovando nela, dia após dia, entenda que você precisa vencer ela de uma vez por todas, porque vencer a si mesmo significa que você vai vencer aqui fora, porque a única coisa que tem poder para te impedir de viver uma vida poderosa, uma vida extraordinária, é somente você. Então, mais do que mudar a sua vida, Deus quer mudar você.
Por que isso? Porque se ele mudar os seus resultados e você continuar sendo a mesma pessoa, é questão de tempo que essa mudança externa que ele fez volte à normalidade. A normalidade do quê? Dos problemas, das circunstâncias complicadas, das amarrações. Porém, quando você é mudado, você é transformado em um novo homem, automaticamente você muda absolutamente tudo o que você vai viver aqui fora. Eu estava buscando uma palavra, eu não sabia o que eu iria trazer. Eu até comecei em um sentido, uma parte da palavra começa de uma forma, mas ontem à noite eu recebi uma palavra que é totalmente diferente daquilo que eu tinha buscado até aquele momento. Olha o que diz em Jeremias 18. Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, repita comigo, como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Quem já viu como o oleiro, ele forma o vaso, como ele constrói um vaso? Quem sabe como é? Levanta as mãos, por favor. Creio que todos, seja pela internet, seja em algum filme, alguma coisa, ou até mesmo presencialmente, já viram que para que o oleiro possa mudar, criar algo belo, o barro precisa estar em movimento. Porque se o barro estiver parado, o oleiro não consegue dar uma forma àquele barro. Muitos estão na mesma posição, na condição do barro parado. Já parou para pensar? Fale em voz alta. Eu sou um barro parado. Para quem entendeu, entendeu o que eu estou falando. Entendedores entenderão. Já parou para pensar o quanto isso é difícil? O quanto isso é trágico? Porque quando nós falamos do barro, por mais disforme, por mais feio que seja, quando o oleiro põe as mãos, ele consegue transformar em algo belo. Por mais feia, por mais disforme que esteja a sua vida hoje, se você aprender a colocar a sua vida em movimento, quando eu digo movimento, em ritmo de mudança, o Senhor começa a te tornear, Ele mexe daqui, Ele tira dali, e Ele transforma aquilo que é feio em algo bonito. Só que as pessoas, muitos não querem mudança, eles querem ser mudados. Muitos, por exemplo, para quem quer emagrecer, muitos não querem emagrecer, muitos querem ser emagrecidos. Muitos não querem colocar a mão, querem que outros coloquem a mão. Só que aquilo que Deus espera de você, é de você que Ele está esperando. Aquilo que Ele cobra de você, é de você que Ele está cobrando. Mas eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso. Tem sim. Muitas circunstâncias, muitos problemas chegam para te fazer pensar exatamente o contrário. Que você não tem condições, que você não tem poder, que você não tem autoridade, que você não tem capacidade, mas você tem capacidade sim, e Deus quer moldar a sua vida, Ele quer transformar em algo belo, algo bonito, algo com uma imagem, com uma aparência linda, extraordinária. Olha o que diz aqui em Juízes 6,14. Então o Senhor se voltou para ele e disse, repita comigo, vá, vamos juntos, vá, com a força que você tem. Para quem se recorda dessa passagem, essa é a história que conta sobre a vitória de Gideão sobre os midianitas, sobre os problemas. Quando ele foi escolhido, quando ele foi chamado para mudar a imagem daquela cidade, para transformar aquela realidade em algo belo, ele não se sentiu capaz. Ele achava que ele não tinha aquilo que era preciso para viver algo diferente. Só que o que muitos não compreendem, que Deus não precisa das coisas que você não tem, para te abençoar. Porque aquilo que você não tem, repita comigo, Ele completa. É exatamente o contrário.
Ele só precisa daquilo que você tem. E quando nós falamos disso, daquilo que nós temos, isso é válido para todas as áreas de nossas vidas. Quando nós falamos de vitória, existem vários tipos de vitória. Alcançar a materialização de sonhos e projetos, a casa própria, os carros, vencer sentimentos, superar barreiras. Muitos não acreditam, não creem que são capazes de fazer isso, mas o Senhor diz para você nessa manhã: vá com a força que você tem, vá com a força que você tem. É isso que você tem, não é muito? De verdade, nenhum de nós temos muito a oferecer, porque se nós tivéssemos muito, nós não precisaríamos de Deus. Então você estar na condição que você está hoje, faz parte da dependência que você precisa ter de Deus, porque é em cima das nossas inseguranças, em cima das nossas fraquezas, em cima daqueles lugares que nós nos sentimos mais vulneráveis, que a glória dele se manifesta de uma forma grandiosa. E por pior que seja o seu momento, mesmo que você diga, eu não tenho nada, olha o que diz aqui em Filipenses 4,13, onde eu estiver, repita comigo, onde eu estiver, e com o que eu tiver, eu posso fazer qualquer coisa. Mas eu estou em um lugar terrível, onde você estiver, mas eu não tenho muito, com o que você tiver, você pode fazer qualquer coisa, por meio daquele que faz de mim o que eu sou. E quem você é hoje? Essa não é a pergunta mais importante, mas sim, quem você vai se tornar daqui em diante. Deus pode te abençoar em qualquer lugar, inclusive no lugar do seu fracasso. Deus pode te abençoar em qualquer lugar, mesmo naquele lugar que você não teve êxito. Deus pode te abençoar em todas as áreas da sua vida, mesmo que você tenha fracassado em cada uma delas. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, a realidade é totalmente diferente. Não existe o lugar certo. O lugar certo, repita comigo, o lugar certo não é um lugar, mas sim uma pessoa. E nunca se esqueçam disso. Outra coisa que você não pode se esquecer, pare de focar naquilo que você não tem. Então não se trata daquilo que te falta, mas sim, repita comigo, daquele que me completa. Só que as pessoas têm sempre uma tendência em colocar o foco naquilo que elas não têm e no lugar terrível que elas estão. Olha o que diz aqui em Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas que são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Repita comigo: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Aqui nós vemos um grupo de homens que falta de esforço não foi o problema. Falta de saber o que precisa ser feito não foi o problema, porque eles já tinham a prática da pesca, eles eram profissionais nesse ramo, eles sabiam o que tinha que ser feito, como que tinha que ser feito, eles tiveram a boa atitude de passar um dia inteiro trabalhando, se esforçando, e mesmo assim não conseguiram pegar absolutamente nada. Para muitos o problema não está no esforço, para muitos o problema não está na perseverança, só que mesmo assim, muitos têm trabalhado, muitos têm lutado com uma determinada situação, e quando eu digo trabalho, eu não estou falando de trabalho propriamente dito, ou melhor, somente o trabalho mesmo, desempenhar o seu trabalho 8 horas por dia e assim por diante. Estou falando de trabalho para a mudança. Eles tentaram e não pegaram absolutamente nada. Será que o problema estava no mar? No rio?
Será que o problema estava na forma como eles estavam trabalhando? Será que o problema estava na técnica que eles usavam? Será que o problema estava nas pessoas que estavam no barco ao redor? Muitos, por terem um resultado negativo em uma determinada área, têm a tendência a jogar tudo para cima. Ah, essa bosta não deu certo mesmo, deixa isso aí para lá. E é nisso que muitos acabam se frustrando. Porque existem vitórias que nós vamos receber, que elas não vão acontecer de cara. Não vai ser na primeira vez que você vai lançar as redes. Não vai ser na primeira oração. Não vai ser no primeiro dia, na primeira semana. Só que olha o espírito desses homens. Olha o que diz aqui. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes novamente. Porque eles acreditavam que algo diferente iria acontecer. Nós sabemos que Deus, Ele pode pegar, repita comigo, qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e fazer qualquer coisa, mesmo no lugar onde você já fracassou por tanto tempo. Porque nós sabemos que existe uma passagem em Daniel, que diz que Deus muda as épocas e as estações. Não diz que Ele muda o seu lugar, Ele muda o que acontece, repita comigo, ao redor. Ele muda o que acontece ao redor. Então, no mesmo lugar, nós podemos viver uma estação diferente? Sim. No mesmo lugar, nós podemos viver um tempo totalmente diferente? Sim. No mesmo lugar onde esteve debaixo de secas, o Senhor pode enviar uma chuva forte e nós vivermos coisas grandiosas? Sim. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem, repita comigo, a afundar. Era o mesmo barco, eram as mesmas redes, era a mesma técnica de venda ou de pesca, era o mesmo rio, era o mesmo lugar, tinha o mesmo vento, só que existia uma pessoa diferente dentro daquele barco. Quem era? Por isso, o lugar certo não é um lugar, é uma pessoa. E o que nós precisamos fazer? Incessantemente. No que nós temos que insistir? Que o Senhor entre no barco da minha vida. O Senhor precisa entrar no barco do meu casamento. O Senhor precisa entrar no barco do meu ventre. O Senhor precisa entrar no barco da minha empresa. O Senhor precisa entrar no barco da minha família. Porque só pelo simples fato dele estar presente aí dentro, só pelo simples fato dele estar aí junto com você, você vai fazer as mesmas coisas e vai alcançar resultados totalmente diferentes. Então repita comigo, onde eu fracassei, eu não fracasso mais. Onde eu sofri, eu não sofro mais. Vamos juntos. Onde eu fui derrotado, eu jamais, nunca mais serei derrotado novamente. Porque Deus está mudando a realidade do seu momento. E entenda que aqui o Senhor deu uma grande vitória com aquilo que eles tinham. Eles tinham aquele barco, é com esse barco mesmo. Eles tinham aquele trabalho, é com esse trabalho mesmo. Eles tinham aquelas pessoas, aqueles sócios, são com esses sócios mesmos. São essas pessoas envolvidas, são com essas mesmas que eu vou te honrar. Então, no mesmo lugar onde eles viveram algo terrível, eles viveram a maior pesca da vida deles. Pois nada, 1 Samuel 14:6, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Nós vemos inúmeras passagens na Bíblia, que quantidade nunca determinou o resultado final de absolutamente nada. Se nós pegarmos aquela passagem de Elias contra os 450 profetas de Baal, era Elias contra 450. Quem fez fogo do céu descer? Elias. Somente Elias. Se nós voltarmos em Gideão com 300 homens, contra um exército comparado a um enxame de gafanhotos, quem teve vitórias? Isso quer dizer que nós sempre vamos estar em um número desfavorável, sempre com menos pessoas? Não, porque se nós pegarmos por outro lado, a história de Davi, quando ele estava fugindo de Saul,
nessa passagem diz que todos os dias o Senhor acrescentava homens para favorecer Davi, até que chegou o momento de mais de 340 mil homens serem enviados para favorecer Davi. Então, seja com muitos ou com poucos, seja de uma forma, seja de outra, repita comigo, tanto faz, Deus faz do mesmo jeito. Olha o que diz aqui em João 6. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe, repita comigo, disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Aqui, nessa passagem, a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, todos nós conhecemos, todos nós sabemos, e muitos de nós caímos na mesma situação como Filipe caiu. Deus, Ele não perdeu o controle nem por um segundo sequer da sua vida. Ele não perdeu. Mas o que acontece? Muitas vezes, para te pôr à prova, Ele te deixa em uma determinada situação, justamente para ver o que vai sair de dentro de você. No caso, esses homens já tinham vivenciado inúmeros milagres, mas o ser humano tem algo que, se te acompanha, não pode te acompanhar mais. O ser humano sempre tem uma tendência à incredulidade no próximo milagre. Pode reparar, você já viveu experiências, você já viveu o sobrenatural, você já viveu situações assim estrondosas, mas na tua próxima necessidade, você é dominado por aquela dúvida, por aquela incerteza. Quem se identifica com isso, quem já viveu isso alguma vez? Porque é assim que infelizmente acaba acontecendo com muitos. Eles já tinham presenciado, o Senhor curou, fez inúmeros milagres, curou inúmeros enfermos. Na hora que chegou a oportunidade de mais um milagre, ai meu Deus, como que nós vamos alimentar essa multidão? Eles são dominados por um sentimento de dúvida. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, repita comigo, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. E essa é uma realidade, algo absoluto. O que você faz em meses não é nada incomparado ao que o Senhor faz em segundos. Nós podemos nos esforçar meses atrás de meses, nós podemos trabalhar, nós podemos lutar com uma determinada situação, o Senhor chega e faz assim, ó. Eu adoro isso aqui. Quem já viu eu fazendo isso aqui antes? Eu adoro, porque eu acredito nisso, porque não existe dificuldade. Por exemplo, qual que é o pior problema na vida de uma pessoa, deixando a incredulidade de lado? Enfermidades? Uma pessoa sofrendo por conta de uma enfermidade incurável? Dívidas que aparentemente não possam ser sanadas? De verdade, o pior problema que existe é aquele que você está enfrentando. Existe algo que o Senhor consegue fazer com mais facilidade e outros não? Não, é tudo a mesma coisa. Para Ele é a mesma dificuldade, ou melhor, a mesma ausência de dificuldade, a mesma facilidade, seja num milagre, seja numa área, seja em outra, o Senhor opera do mesmo jeito. Então seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca, repita comigo, de 5.000. Olhe para o lado, por favor. Olhe para trás. Tem mais homem ou mulher? Vocês acham que está igual? Homens, levantem as mãos, por favor. Mulheres, levantem as mãos. Ó,
hoje está mais equilibrado, mas as mulheres continuam sendo a maioria. Mas é sempre assim. Se aqui tinham 5.000 homens, fora mulheres e crianças, quantas pessoas tinham neste lugar, será? No mínimo 3 vezes mais? 15.000 pessoas? Pelo menos isso. Quantos pães eles tinham? 5. E quantos peixes? Aí que está. Normalmente, por nós focarmos demais no que no que está acontecendo aqui, nós não temos fé para viver aquilo que nós queremos viver lá na frente. 5 pães e 2 peixes. Era exatamente tudo que eles tinham. O que representa os seus 5 pães e 2 peixes hoje? O que seria o seu pouco? Entenda que o seu pouco se transforma em muito a partir do momento que Deus entra em ação. A sua pouca força se transforma em muita quando Deus age em seu favor. A sua pouca força de vontade, a sua pouca perseverança se transforma em muita. A sua fraqueza se transforma em algo extremamente grandioso. Porque não se trata, eu vou repetir a mesma frase, não se trata do que te falta. Não foque aquilo que você não tem. Foque quem pode completar aquilo que está faltando na sua vida. No caso aqui, faltava 14.997,95 pães. Faltava muita coisa. Só que isso impediu de viver o milagre? Não. Porque quando Deus entra em ação, repita comigo, não falta absolutamente nada. Absolutamente nada. Então Jesus tomou os pães e agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes e todos, repita comigo, comeram à vontade. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Já parou para pensar? Era aquilo que eles tinham? Era. Vai com isso mesmo. Você tem pouco? É com isso mesmo que Deus vai te honrar. E entenda que as proporções de Deus nunca são migalhas. Repita comigo, Deus não pinga, Ele jorra. Aqui, Ele não alimentou simplesmente 15.000 pessoas à vontade. Sobrou. Fartura, abundância, fartura de alegria, de felicidade, de bênçãos. É assim que Deus trabalha. Ele pega o seu pouco e transforma e multiplica em muito. E nisso, essa é a primeira multiplicação. Na segunda, o Senhor fez a mesma coisa. Quem foi a primeira pessoa que realizou a multiplicação dos pães na Bíblia? Quem sabe? Ah, peguei vocês, né? Quem foi? Foi Eliseu. Porque muitos ainda se apegam, mas foi Jesus que fez. Eliseu também fez. Lá diz na passagem que ele tinha poucos pães, pouquíssimos pães, e alimentou uma multidão de 100 homens. Então é com aquilo que você tem que Deus te dá a vitória. Moisés só tinha um cajado, mas por intermédio daquele cajado, ele presenciou e realizou grandes milagres. Se nós pegarmos Sansão com uma queixada de jumento, ele venceu 1000 inimigos. Então não existe dificuldade para Deus, o seu pouco Ele transforma em muito. Então por isso vocês não podem se sentir incapazes perante uma determinada situação, porque nunca vai se tratar da sua capacidade, mas sim do poder de Deus atuando na sua vida, sempre, em todas as circunstâncias. Mas eu não tenho nada. Você tem boca? Responda para mim, você tem boca? Acabou, quando Ezequiel foi levado no vale de ossos secos, ele não tinha instrumento para nada. O que ele tinha? É com a boca mesmo que eu vou te dar a vitória. Você sabe orar? Eu vou te honrar com isso. Você sabe pedir? Eu vou te favorecer com isso. Você sabe declarar? É somente isso que eu preciso. E acabou, não tem conversa. Não ache que é o fim só porque hoje você olha, tem 5 pães. Não ache que é o seu fim porque hoje você olha para as suas redes e elas estão vazias. Não ache que acabou só pela sua realidade, porque a sua realidade não representa o que o Senhor tem preparado para o seu futuro. E uma frase que eu gosto de dizer constantemente, ela me alimenta dia após dia.
Repita comigo: o meu passado não está ligado ao meu futuro. Mas por que muitos continuam a viver a mesma coisa? Porque eles estão focados demais no lugar onde não devem estar focados. Coloque o foco no lugar certo, e o Senhor vai te favorecer, Ele vai te honrar. Pare de cair nas mesmas ciladas, pare de ser reprovado nas mesmas lições, senão as mesmas lições vão continuar acontecendo. Aprenda de uma vez por todas: eu só preciso de Deus e pronto, acabou. Eu vou fazer a minha parte? Eu vou. Mas Deus vai entrar com a dela e acabou, não tem margem para derrota, não tem margem para humilhação. Uma pessoa, ela levantou e pediu para compartilhar um testemunho. Ela tinha mais de 500 mil reais em dívidas com a Receita Federal. Isso é ruim? Péssimo. Aí eu te pergunto, como que paga uma dívida de 500 mil reais? Como que paga? É impossível, ela só vai ficando pior. Ela vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai parecendo uma bola de neve gigante. Sabe o que aconteceu? A dívida foi paga. Sabe como? De verdade, eu não sei, nem ela sabe. Só que quando ela foi pedir para dar baixa, na realidade, para atualizar ela do que estava acontecendo, os 500 mil de dívida desapareceram. O Senhor veio e jogou primeiro 300 e poucos mil por terra, e depois, numa segunda oportunidade, os outros 200 mil, Ele jogou por terra. Então, com aquilo que você tem, ela não tinha o dinheiro para pagar, correto? Não tinha. Mas ela tinha a boca para pedir, ela tinha a boca para orar. Então, com aquilo que está no seu alcance, Deus tem poder para realizar coisas estrondosas, grandiosas. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. O que está escrito a seguir? Vai no 3. 1, 2, 3. Por que ele perguntou isso? Porque o Senhor não iria abençoar ele com aquilo que tinha fora, ou com aquilo que eles não tinham. O Senhor disse: o que você tem em casa? O profeta disse por intermédio do Senhor: o que você tem em casa? O que você tem na tua casa? O que você tem dentro de você? Acabou. É com isso que Deus vai te honrar, é com isso que Deus vai te favorecer. Se coloquem de pé todos, por favor. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Essa situação é o que nós chamamos de imprevisto. Essa era uma mulher que, nitidamente pela passagem, o marido era o provedor da casa. O marido morreu. Ela esperava que morresse? Não, não esperava. Assim como nós não esperamos que os imprevistos aconteçam. Mas nós sabemos que eles vão chegar. E chegou. Como o suporte dela, financeiro, era o marido, parecia que ali era o fim. Porque o marido tinha pedido dinheiro emprestado a outras pessoas. E quando as pessoas chegaram para cobrar, começaram a ameaçar, levar os filhos como escravos. Mas entenda que Deus não te abandona nos imprevistos. Repita comigo: Deus não me abandona nos imprevistos. Você pode ter perdido um suporte na sua casa, você pode ter perdido um suporte na sua empresa, você pode ter perdido alguma coisa dentro de você, em você, só que o Senhor não te abandona. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta.
De verdade. Sabe qual que é o ponto? Não diria de partida, mas algo que você tem que começar a colocar em prática na sua vida. Pare de participar as pessoas que não têm poder para mudar a sua vida. Pare de participar elas do que acontece na sua vida. Não abra o jogo do que está acontecendo. Perceba que Eliseu ia fazer algo grandioso na vida dessa mulher. O que ele disse? Entre na tua casa com a tua família e faça o quê? Muitos têm o hábito de falar demais, de compartilhar com quem não tem poder para ajudar em absolutamente nada, e acabam trazendo um peso muito grande para si. Pare de compartilhar. É você e Deus, somente isso. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem, e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, repita comigo, todas estavam cheias até a borda. Traga-me mais uma vasilha, disse ela a um dos seus filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Ela não tinha nada. O que ela tinha? Ela tinha o azeite. E foi com o azeite que o Senhor abençoou a vida dessa mulher. Foi por intermédio do azeite que ela viveu o sobrenatural. Por intermédio daquele pouco que ela tinha. E olha, imagine só como que não foi esse momento. Está aqui, está cheio, uma única vasilha. Ela virava na próxima, ela voltava, essa vasilha continuava cheia e essa também. Ela pegava a seguinte, virava, essa continuava cheia e essa também. A questão é, quantas vasilhas você tem para encher na sua casa? Aí isso depende de você. Quantas vasilhas você vai ajuntar? Porque quanto mais vasilhas, quanto mais boas atitudes, quanto mais boas obras, mais azeite, mais vitórias, mais conquistas você vai conseguir ajuntar para você. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Deus resolveu o problema? Lembra o que nós falamos sobre Noé? Deus não somente te salva, Ele te entrega uma vitória posterior. Aqui, o Senhor salvou eles, essa família, de algo terrível. Só que olha o que diz em seguida: vocês e seus filhos poderão viver do que... Então Deus não somente te salva, como Ele te recompensa, Ele te concede vitórias. Então esse propósito não é simplesmente para a restauração, é para você viver aquilo que você nunca viveu. Repita comigo: Deus pode, de novo, Deus pode criar tudo do nada. Deus pode criar tudo do nada. Ele não pagou uma dívida do nada? Ele não levantou muitos pequenos do nada? Um rapaz jovem subiu aqui para testemunhar que quando ele assumiu uma determinada empresa, aquela empresa estava praticamente falida, faturava de 25 a 30 mil por mês. Ele tinha cursos? Não, ele não tinha absolutamente nada. Sabe o que ele tinha? Fé. Ele tinha capacidade para agir, ele tinha capacidade para se posicionar. Em 5 meses, o faturamento de 25, 30 mil foi elevado para 130 mil. Ele adquiriu 4 imóveis, sendo o último de 500 mil reais em 5 anos. Ele não tinha nada. Você tem Deus? Acabou. Acabou. Mas eu não tenho como fazer. Você tem boca. O Espírito está trazendo isso. Você tem boca. Se você tem boca, acabou. Você pode viver coisas grandiosas. Se você consegue orar, você consegue viver. Se você consegue pedir, Deus consegue te entregar. Se você consegue crer, independente das circunstâncias, você pode viver algo totalmente novo. Não é parcialmente novo. Nós não estamos falando de uma parte da nossa vida mudar, mas a gente carrega um pouquinho daquela velha vida, um pouquinho das velhas dores, das frustrações, daquelas dores, seja no coração, seja no bolso, seja no próprio corpo. Não, é tudo novo. Repita comigo: dependemos do Eterno. Ele é tudo de que precisamos.
Ele é tudo o que você precisa. Normalmente os problemas vêm acompanhados de perguntas. Será que eu vou vencer? Como eu vou vencer? Quando isso vai acabar? E a resposta para todas as perguntas é sempre a mesma: Deus. Ele é tudo de que você precisa. Olha o que diz em Jó 23:13. Mas, repita comigo, Ele é Ele. E quem é Ele? Ele é tudo o que você precisa. É Ele quem vai definir as suas situações. É Ele que vai curar o seu destino. É Ele que vai te fazer vencer essa realidade. É Ele que vai te prosperar. É Ele que vai te curar. É Ele que vai restaurar. Ele é Ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Que situação vai poder se levantar para impedir que Deus age em seu favor? Quem vai te impedir de viver os melhores 52 da sua história de vida? Ninguém. Repita comigo: Ele faz o que quer e quando quer. De novo, Ele faz o que quer e quando quer. De novo, Ele faz o que quer e quando quer. Sabe aquela frase? Se Deus quiser. Eu tenho uma boa notícia para vocês, e a senhora já sabe. Ele quer. Ele quer. Porque na cura daquele enfermo, quando ele chegou em Jesus e disse: se tu quiseres, eu serei purificado. Qual que foi a resposta? Quero. Ele quer. Ele quer te honrar. Até porque te honrar é o plano inicial de Deus. Onde está escrito isso? Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, planos de lhes dar o futuro, ou na tradução que eu mais gosto, ou o fim que você espera. Qual é o fim que você está esperando? Grandeza? Restaurações? Vida plena? É isso que Deus quer te entregar, é isso que Ele quer fazer na sua vida. Por isso, nem me considerei digno de ir a teu encontro, mas dize, repita comigo, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Essa é a passagem do centurião. Sabe o que vocês vieram buscar aqui? Uma palavra, porque uma palavra de Deus, um sim de Deus, um aconteça de Deus, um seja curado, um seja transformado, seja engrandecido, pode mudar a tua história. Normalmente nós temos a tendência a achar que a nossa vitória vai vir por meios mirabolantes, por coisas estrondosas, mas aqui o Senhor diz: não, querido, é uma palavra e tudo muda. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Repita comigo: um toque. Você só precisa de uma palavra ou um toque, e o impossível vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer na sua vida. Não precisa de muito, é somente isso. Diga isso: meu Deus, eu quero te ouvir dizer sim. Só isso. Eu quero que o Senhor toque no lugar onde eu sinto dor. Eu quero que o Senhor mexa naquele lugar que me faz chorar. Toque lá, porque um toque vai mudar tudo. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Em nenhum momento foi falado para ela: somente um toque tem poder para mudar tudo. Mas como ela creu, seja feito conforme a sua fé. Você crê que só um toque, só uma palavra é o suficiente? Então é exatamente o mesmo que vai acontecer na sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, por favor. Nós todos não temos muito a oferecer, mas Deus não precisa de muito, porque Ele tem tudo. Ele tem tudo que nós precisamos. Não se trata daquilo que te falta, mas sim de quem te cobre, quem supre, quem te completa. O lugar certo não é um lugar, é uma pessoa. E essa pessoa precisa entrar no barco da sua vida de uma vez por todas. Então eu gostaria que você, com as suas palavras neste momento,
entrasse em oração dizendo exatamente isso. Meu Deus, entre no barco da minha vida. Meu Deus, eu estou clamando, pedindo misericórdia, por favor, entre no barco da minha vida, entre no barco da minha empresa, entre na minha empresa, entre no barco da minha família, entre no barco do meu casamento, entre, meu Deus, no barco do meu ventre, entra aqui no meu ventre, meu Deus, entra em todos os lugares que forem possíveis, entra, meu Deus, neste lugar onde tem doído, começa a dizer a Deus, onde você quer que Ele entre, quais são os lugares que você quer que Ele esteja presente, quais são os lugares que você quer que Ele se faça presente na sua vida, manifestando o poder e a glória dEle. Então diga isso, meu Deus, entre na minha vida, porque eu sei que onde eu fracassei, eu não vou fracassar mais. Declare isso, onde eu fracassei, eu não vou fracassar mais. Onde eu sofri, eu não vou sofrer mais. Onde eu fui humilhado, eu não serei mais humilhado. Onde eu vivi situações terríveis, eu não vou viver mais. Onde eu sofri por muito tempo, o meu sofrimento vai acabar. Não, muito pelo contrário, meu Deus, na mesma casa, no mesmo trabalho, na mesma empresa, com a mesma família, com o mesmo cônjuge, diga isso, eu vou ter resultados totalmente diferentes, eu vou viver uma vida totalmente diferente, eu vou viver uma história totalmente diferente. O Senhor faz o que quer e quando quer, e eu sei que o Senhor quer, eu sei, nós sabemos que o Senhor quer nos favorecer. Declare isso, eu sei que o Senhor quer me justificar, eu sei que o Senhor quer que eu seja feliz sentimentalmente, eu sei que o Senhor quer que eu seja feliz no financeiro, eu sei que o Senhor quer a minha cura, eu sei que o Senhor quer completar essa boa obra na minha vida, eu sei que o Senhor quer reconstruir, eu sei que o Senhor quer restaurar, eu sei que o Senhor quer fazer o impossível. Diga isso, eu sei que o Senhor quer me favorecer de uma tal forma que é impossível que as coisas aconteçam da mesma forma. Diga isso, meu Deus, tudo que nós precisamos é o Senhor, tudo que nós precisamos é o Senhor na minha vida, tudo que nós precisamos é do Senhor nos conduzindo, nós precisamos do Senhor nos capacitando, nós precisamos do Senhor nos honrando, nós precisamos, basta uma única palavra, basta um único toque, basta uma única palavra que o Senhor liberar, e o impossível vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer. Meu Deus, eu não tenho muito, mas apresente a Deus o que você tem, diga a Ele o que você tem. Se você não tem nada, diga, meu Deus, eu tenho a minha boca, eu tenho a tua palavra, eu tenho as minhas palavras que saem da minha boca, e é mais do que o suficiente para eu viver numa glória extraordinária. Quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, ele não tinha nada, ele não tinha ferramenta, ele não tinha nada em suas mãos, ele tinha somente o poder das declarações. Se você pode declarar, então você pode viver. Se algo te falta, por intermédio das declarações, Deus vai suprir, Ele vai cobrir. Então comece a apresentar a Deus o que está faltando na sua vida, o que falta na sua vida para você viver uma vida plena. Muitas coisas já aconteceram, mas o que ainda não aconteceu que Deus vai cobrir, o que ainda não aconteceu que Ele vai suprir, o que está faltando ser consertado na sua vida, ser restaurado na sua vida, que ainda não tinha sido restaurado. Então diga, meu Deus, faça com que haja o impossível, o sobrenatural neste lugar. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu creio, meu Deus, que o sobrenatural vai acontecer. Eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me exaltar, com a força que eu tenho, com a força das minhas declarações, com a força da minha fé. Eu sei que eu vou viver uma história totalmente diferente. Muitos por muito tempo não tiveram fé na própria fé, tiveram fé em tudo, mas não na própria fé. Mas diga isso, por intermédio da minha fé, transformações vão acontecer. Deus não precisa de coisas que você não tem para te abençoar, é exatamente o contrário, é com aquilo que você tem, com aquilo que você tem em medidas pequenas, que Ele vai te favorecer, que Ele vai te dar uma grande vitória. Muitos estão carregando 5 pães e 2 peixes, mas o Senhor está falando, é mais do que o suficiente para você viver algo inédito, é mais do que o suficiente para você chegar a lugares que você não tinha chegado, é mais do que o suficiente para que o Senhor faça com que você viva tudo aquilo que você não viveu. Então diga isso, chega de choro, chega de lágrimas, chega de tristezas, chega de frustração, eu estou jogando as redes novamente, e eu vou viver uma história totalmente diferente. Se aquela viúva,
ela viveu o sobrenatural com o azeite. Você tem o teu trabalho, declare isso: eu vou viver o sobrenatural com o meu trabalho, eu vou viver o sobrenatural com a minha empresa, eu vou viver o sobrenatural, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Deus tem poder para mudar a tua história, Ele tem poder para justificar, para te justificar. Pessoas que têm barreiras com outras pessoas, que têm dificuldade em vencer, o Senhor está dizendo: vai com a força que você tem, porque esses sentimentos não vão te dominar mais. Quando nós falamos de sentimentos, a sua vida, você tem que tomar muito cuidado. Os sentimentos têm poder para atrapalhar completamente a sua caminhada. Então diga: meu Deus, nada que tiver poder para atrapalhar a minha vida, isso não faz mais parte da minha vida, eu não aceito. Nada vai me impedir de viver uma glória muito maior, nada vai me impedir de viver o sobrenatural, nada vai me impedir de viver coisas novas, nada vai me impedir. É tempo de restauração, é tempo de reconstrução, é tempo de vivermos uma nova história, é tempo de vivermos um novo tempo, é tempo de restituição. Levante o seu propósito e comece a declarar, comece a apresentar cada um dos pedidos que você colocou nele, cada um dos pedidos que você fez. Diga isso: meu Deus, não existe nada que o Senhor não possa fazer, não existe nada difícil demais, não existe nada difícil demais. Meu Deus, não é quem eu sou hoje, mas sim quem eu estou me tornando, e a partir de hoje eu sou mais do que vencedor. Eu creio que o Senhor pode me honrar no lugar onde eu fracassei, eu sei que o Senhor pode me justificar no lugar onde eu sofri, eu sei que o Senhor pode me favorecer no lugar onde eu fui passado para trás tantas vezes, e eu vou viver uma glória muito maior e melhor do que qualquer outra. Eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova história. Creia nisso. Ninguém falou para a mulher do fluxo de sangue que se ela tocasse, ela veria a glória de Deus, mas porque ela creu, ela aconteceu. Então, se você tem fé, se você crê que de inúmeras formas o Senhor pode fazer na sua vida, então Ele vai fazer. Nunca se esqueçam, Deus não tem padrão de atuação, mas Ele tem padrão de resultado, e o resultado é sempre o mesmo com Deus. Vitórias, conquistas, avanços, progresso, o resultado são sempre grandiosos, estrondosos, sobrenaturais. Os resultados de Deus são poderosos. Olhe para cá um instante, por favor. Oração é uma das principais ferramentas que nos foram entregues. Por que isso? Por que a oração ela é tão poderosa? Uma oração, ela pode curar. Uma oração pode pagar as suas dívidas. Uma oração pode definir a sua situação sentimental. Uma oração pode te engrandecer, te prosperar. Uma oração pode disponibilizar um poder tão grande nas tuas mãos que você não consegue mensurar. Mas acima de tudo, oração, repita comigo, revela dependência. E é isso que o Senhor busca, dependência. Porque todas as vezes que nós paramos para orar, a mensagem que nós estamos mandando para o mundo espiritual é: meu Deus, eu de mim mesmo, eu não posso, por isso eu estou aqui apresentando ao Senhor. Muitos chegaram aqui de um jeito, muitos chegaram aqui de uma determinada forma, mas está muito claro que Deus quer colocar um ponto final na vida que vocês têm vivido até o dia de hoje, e o seu futuro ser totalmente diferente. E quando nós falamos de futuro, daqui 5 minutos é futuro, daqui 10 minutos já é o futuro, você já não sabe o que vai acontecer, e Deus quer mudar a sua história de uma forma poderosa. Enquanto Ezequiel declarava, mudanças aconteciam. Então repita comigo esse versículo, por favor. A velha vida acabou. De novo, a velha vida acabou, e uma nova teve início. A velha vida acabou, e uma nova teve início. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Vocês parem para pensar. Quando aqueles pescadores jogaram aquelas redes e pegaram aquela quantidade ao ponto das redes começarem a rasgar, quando chamaram o outro barco, os barcos começaram a afundar. Vocês acham que eles tiveram tempo
para pensar no período de escassez que eles tinham vivido? Eles não se lembravam mais. A viúva, ela estava preocupada demais, mas quando o Senhor veio com a provisão, vocês acreditam que ela se lembrava do que aconteceu? Não, porque ela foi dominada por felicidade, alegria. Aqueles homens, a mesma coisa. Aquelas pessoas que ficaram lá durante 3 dias, com fome, quando elas receberam aquele sustento, vocês acham que eles se lembravam do que tinha acontecido? A mesma coisa como uma mulher, durante o seu período das dores de parto, dói pra caramba, mas depois que nasce, você se lembra? Você até sabe como é, mas a tua alegria é tão grande, que você se esquece daquele momento. Existe uma passagem, eu não separei, mas eu deveria ter separado, que diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem. Mas o que isso quer dizer? Que você pode dormir de um jeito e acordar de outro totalmente diferente. Deus pode, de repente, mudar absolutamente tudo. Você dorme fracassado, acorda vitorioso. Você dorme triste, acorda alegre. Você dorme frustrado, você dorme miserável, pobre, enfermo. Você dorme destruído e acorda em uma posição de grande destaque. É assim que Deus faz. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. A alegria com Deus não é passageira, repita comigo, é eterna. Não lembrem, nem considerem as coisas passadas. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Isso, repita comigo, não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Uma coisa completamente nova. E olha a parte mais forte. Repita comigo, algo que eu já comecei a realizar. Repita comigo, Deus já começou a realizar uma grande obra na minha vida. Deus já começou, já teve início. Agora cabe a você não parar. Entenda que assim como o arquiteto, ele planeja tudo, o Senhor já planejou tudo. Os planos de bem, Ele já tem. Ele só precisa dos executores. Somos nós que temos que executar. Então se Ele fala, dê o passo, novamente, onde você fracassou, vai lá de novo e tenta. Ele vai te honrar. Não tenha medo de sair da tua terra. Ou não tenha medo de ficar na sua terra, mesmo que seja terrível. Ele vai te honrar, Ele vai te favorecer. Não tenha medo de pedir, não tenha medo de clamar. A Bíblia diz, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, alcança. Todo aquele que busca, encontra. Isso que me aconteceu, é parte do plano de Deus, e ninguém pode fazer Deus mudar de ideia. Tudo o que quer, repita comigo, tudo o que quer, Ele faz. Deus vai fazer comigo, repita comigo, Deus vai fazer comigo tudo o que planejou, inclusive as coisas que estão por vir. O que está para vir na sua vida? O que está prestes a acontecer? Comece a pensar aí no seu lugar. O que vai acontecer na sua vida? Onde seu nome vai chegar? Como você se vê sentimentalmente falando? Como você vê a sua família? Como você vê a sua realidade? Mas assim, veja com detalhes. Quanto mais detalhado for o seu pedido, a sua visão, mais detalhado será o poder de Deus na sua vida. Deus vai fazer exatamente tudo o que planejou. Tudo o que planejou. Não existe nada perdido. Não, o momento certo é agora. Jeremias 29:11, por fim, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês, não os abandonarei, meu plano é dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Feche os seus olhos, por favor. Vai com a força que você tem. Vai com os recursos que você tem.
vai com a estrutura que você tem, vai com aquilo que está nas tuas mãos. Não é muito? E daí? O muito vem das mãos de Deus. Ele não precisa do seu muito, porque Ele já tem tudo. Ele só precisa que você vá, Ele só precisa que você tenha coragem, Ele só precisa que você peça, e Ele vai mudar a sua história por completo. Levante as suas mãos e levante seu propósito, por favor. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu quero determinar que mudanças tenham acontecido. Meu Deus, a velha vida se foi, as velhas dores se foram, as velhas frustrações se foram, o velho tempo acabou, nós estamos passando uma risca no chão, a velha história não vai se repetir nunca mais. Uma nova história começa hoje, um novo tempo, uma nova fase, novos resultados. Onde vocês fracassaram, eu declaro sobre a sua vida, vocês terão um grande êxito. O que te fez chorar vai te fazer sorrir, aquilo que te causou tristeza vai te causar grandes alegrias. Os imprevistos podem ter chegado, mas o Senhor não te abandonou, você não sofrerá nenhum tipo de prejuízo. Ele vai te responder com aquilo que você tem. Tenha coragem de dar os passos, e eu declaro que esse resto de propósito, tudo aquilo que não aconteceu vai acontecer. Tudo aquilo que estava travado, que seja destravado. Tudo aquilo que não vinha acontecendo, que passe a acontecer. E mais do que isso, que se torne comum. Que abundância, que vida plena, que felicidade, que alegria, prosperidade, restauração familiar, alegria familiar, realização pessoal. Que tudo isso se torne normal, comum na sua vida a partir de hoje, em um nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.